Você já reparou que algumas peças não são feitas exclusivamente de material plástico? Algumas vão possuir um inserto metálico, outras vão possuir o que a gente chama de alma metálica, e outras, ao contrário, vão ser peças metálicas ou de outros materiais que são recobertos em algumas regiões por material plástico. Mas qual a diferença entre cada uma dessas situações e por que é importante saber essas diferenças? Bom, para isso, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de peças que são formadas não só por materiais plásticos, mas que possuem insertos metálicos ou possuem uma alma metálica ou de algum material mais rígido, ou ainda de peças metálicas ou de outros materiais que tenham algumas regiões ou até mesmo a sua totalidade recobertas por materiais plásticos. E principalmente porque existem essas diferenças e porque é importante a gente conhecer essas diferenças de construção. Então, para aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas antes eu preciso te lembrar que esse é mais um vídeo patrocinado pelos meus amigos da Espirol do Brasil, uma grande empresa brasileira que traz aí soluções na área de montagens de peças plásticas, de peças em geral, né, com os insertos metálicos que a gente vai ver um pouquinho ao longo do vídeo aqui, mas uma série de outras soluções. E eles estão com redes sociais novas, estão com um perfil no Instagram, canal no YouTube, page no LinkedIn e tem muito conteúdo para você nas redes sociais da Espiral. Eu separei um vídeo que está no Instagram deles para você acompanhar aqui agora. Dá uma olhada. Você sabe qual é o método certo para instalar insertos roscados em peças plásticas? Então fique comigo que este vídeo vai te mostrar tudo de forma simples e prática. Os insertos podem ser instalados a frio, na temperatura ambiente mesmo, como um inserto deste daqui, da série 50 da Espirol. Outra opção também seriam os insertos autoatarrachantes, como esse daqui, a série 10 da Espirol. Além dessa opção, temos também os insertos térmicos da Espirol, que podem ser instalados aquecidos através de calor ou ultrassom, como no caso desses insertos da série 29. Para esses três métodos de instalação que eu acabei de explicar, a Espirol oferece uma linha completa de equipamentos de instalação, seja manual, semiautomático ou automático. Também é possível instalar os insertos moldados, ou seja, durante o processo de injeção da peça, como no caso dos insertos da série 65 da Espirol. Então, o que vai diferir entre a escolha de um método de instalação ou outro, inclusive da escolha do equipamento de instalação que você vai utilizar na sua montagem, seria o volume de produção, o tipo de plástico utilizado na montagem e os requisitos de desempenho que a sua peça tem. A Espirol desenhou diferentes modelos de insertos para cada método de instalação. Então, se você ver aqui, eu tenho insertos para instalação sob pressão, insertos para instalação a quente, insertos para instalação durante o processo de sob injeção e também os insertos autoatarrachantes, como eu mostrei anteriormente. Se quiser saber mais sobre os diferentes tipos de insertos e os métodos de instalação, nós preparamos um guia de design completo com várias dicas e informações de montagem para você. Você pode fazer o download agora mesmo clicando no link aqui abaixo. Se preferir também, pode entrar em contato diretamente com um dos nossos especialistas. Bom, mais alguns recados para a gente continuar aqui. Sempre importante você se inscrever no canal para ser notificado sempre que o novo vídeo sair e para me ajudar a ganhar relevância aqui no YouTube para a gente poder realizar cada vez mais projetos diferentes. Também já deixa a sua curtida e o seu comentário nesse vídeo para ele também ganhar relevância e ser entregue para um número cada vez maior de pessoas, mas faz a sua parte. Pega o link e compartilha com todo mundo que se interessa pelo tema de plásticos nas redes sociais, nos seus grupos de discussão técnica, para profissionais de todas as áreas, de todos os setores e principalmente para aquelas pessoas que se interessam por material plástico. Me segue em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol. Conhece os meus cursos online, os links estão na descrição do vídeo e considera participar da minha campanha no Apoia-se, o card está aqui em cima e assim você me ajuda a continuar criando conteúdo que ajuda profissionais da indústria do plástico e leva conhecimento a respeito desses materiais para toda a sociedade. Fechado? Bom, vamos entrar no nosso tema aqui então. Eu separei três situações diferentes em que a gente pode construir peças plásticas que não são puramente feitas de material plástico. Elas podem conter outros materiais, tipicamente metais, para realizar funções específicas. Então a gente tem essas três situações diferentes,
Uma delas é uma situação onde a gente vai ter uma alma metálica, uma delas, a outra delas, é uma situação onde a gente vai ter uma peça metálica com alguns recobrimentos em algumas regiões de material plástico, e a terceira situação é exatamente uma peça plástica que contém em regiões específicas insertos roscados ou insertos metálicos, espaçadores, limitadores de compressão, que vão exercer funções específicas. Então a gente vai falar a respeito dessas três situações diferentes e por que existem essas diferenças e, principalmente, por que é importante a gente entender essas diferenças para poder ter uma peça que seja mais eficiente. Tá? Então vamos falar a respeito da primeira situação. A primeira situação é quando a gente tem uma peça que é uma peça plástica, tá? Ou seja, o principal material de construção é uma peça plástica que vai realmente exercer as funções principais daquela peça. É o material plástico, mas por algum motivo, pelo tipo de material que é exigido para exercer aquelas funções, por algum requisito adicional, muitas vezes até para mais eficiência, redução de custos, a gente precisa ter um reforço interno nessa peça e que a gente pode usar um metal ou um material mais rígido, que seja o próprio plástico mais reforçado, mas que não vai atender todos os requisitos da função, ou alguns outros materiais, como a própria madeira, ou enfim, algum material de mais resistência mecânica. Esse tipo de situação a gente chama de peças com almas metálicas ou peças com almas mais rígidas. Eu vou trazer alguns exemplos de peças do nosso dia a dia que vivem essa situação e aí eu vou comentando o porquê de cada uma dessas situações. A primeira é essa pecinha que está aqui do lado. Você deve ter alguma dessas aí na sua casa. São utensílios de cozinha, espátulas, colheres, enfim. São esses utensílios normalmente feitos de um material que é o silicone, uma borracha de silicone, um material muito flexível, tá? E muito resistente à temperatura. E normalmente esse é o material principal. A gente quer o silicone como material de construção exatamente por conta da flexibilidade para evitar danos a panelas, a recipientes onde a gente vai preparar o nosso alimento, para resistir ao calor que vai ser aplicado ali durante a preparação desse alimento, tá? E também para ajudar ali a não deixar resíduos de alimentos, né, para a gente conseguir aproveitar o máximo de todo o alimento que foi preparado naqueles recipientes. Tá? Então, normalmente, o silicone é o material de preferência e é o material que vai exercer a principal função desse tipo de produto. Mas ele é muito flexível e como a gente vai precisar exercer uma força ali, muitas vezes, a gente precisa de algo estrutural, a gente teria um problema em utilizar o próprio silicone para deixar essa peça mais rígida. A gente poderia usar, por exemplo, maiores espessuras ou até algum sistema de nervuramento, mas das duas uma, ou a gente não conseguiria o nível de rigidez que a gente quer, ou para atingir esse nível de rigidez a gente precisaria de um consumo muito grande do próprio silicone. Então, para resolver esse problema, esse tipo de peça normalmente tem uma alma de material mais rígido, que pode ser de um material plástico reforçado com fibras de vidro, por exemplo, que é muito interessante, mas nem sempre vai suportar todas as temperaturas envolvidas no processo de cozimento e algumas vezes, principalmente, não vai ser flexível o suficiente para que ele exerça a função ali de não danificar as panelas, não danificar os recipientes. Então a gente acaba tendo que utilizar esse material de forma interna, que a gente chama de uma alma mais rígida, uma alma metálica, para dar estrutura para essa peça. Tá? Note que esse conceito de alma metálica, ele existe por quê? Porque todo a geometria dessa alma, ela está recoberta pelo material plástico, ou pelo menos a maior parte dessa alma mais rígida está recoberta pelo material plástico. A única função dessa alma, desse componente interno, é prover estrutura mecânica para essa aplicação, para essa peça. Então, esse é um exemplo dessa primeira situação, onde a gente tem uma alma metálica, uma alma de material mais rígido para exercer essa função de estrutura única e exclusivamente. Um outro exemplo está aqui, ó. Esse daqui é um calçado feminino, tá? Que é muito comum também, e ele tem normalmente algumas possibilidades, né? Primeiro, a sola, né? Essa parte da sola do calçado, né? A palmilha do calçado,
pode ser formada por vários materiais. Ela pode ser de plástico, ela pode ser de materiais compósitos, que vão ser formados aí por couro e outros materiais. Enfim, ela pode ter uma série de funções que visam um conforto, visam aí ter uma certa flexibilidade para facilitar a passada, mas elas normalmente não têm a rigidez necessária para dar a estabilidade de torção para essa palmilha, principalmente para saltos altos, né, onde você precisa ter essa estabilidade para evitar torções nos pés, nos tornozelos. Então, é comum em algumas aplicações, na parte interna desse calçado, da sola ali desse calçado, né, existir algum tipo de alma metálica, uma chapa metálica ou até mesmo de algum material reforçado também com fibras de vidro, de modo a prover essa estabilidade principalmente de torção. E em uma outra região também é utilizada normalmente, em muitas situações, uma alma metálica, que é exatamente no salto. Tá? O salto, quando feito de material plástico, ele pode possuir um tubo interno, tá? Que vai, primeiro, prover a rigidez necessária caso o material escolhido ali não seja capaz de atender toda essa rigidez necessária para evitar qualquer problema de flexão desse salto e quebra desse salto, mas também esse tubo metálico que vai dentro do salto, ele pode prover o orifício para montagem do que a gente chama de tacão, aquela peça de, normalmente, uma borracha ou de um elastômero que vai na pontinha ali do salto para evitar problemas de ruído e para dar mais conforto durante as passadas. Então, o calçado é um outro exemplo de peça que utiliza almas metálicas ou almas de materiais mais rígidos para prover a estrutura mecânica. E, finalmente, a gente tem uma aplicação industrial aqui, que é o que a gente chama de malhas de mineração ou peneiras de mineração. Elas são usadas na indústria de mineração para separar os minérios, né, as rochas, em diferentes tamanhos. É como se fosse realmente uma peneira, tá? Mas ela tem como material principal de construção ali o poliuretano termoplástico, que é um material que tem alta resistência à abrasão, então ele vai resistir ali a toda a abrasão dos minérios que vão cair nessa peneira. Ele vai prover também uma certa proteção para o equipamento, absorvendo o impacto à medida que esse minério é jogado ali nessas peneiras, mas ele é um material muito flexível também. Então, para que ele não se deforme com o próprio peso desse minério, uma das coisas que se utiliza nesse material é uma alma metálica. Além da própria geometria, né, grandes espessuras, a alma metálica é o que vai conferir uma rigidez suficiente para essa peça suportar o peso do próprio minério que vai ser peneirado ali. Então, você percebe que essa peça ela tem internamente uma alma, normalmente é metálica, totalmente recoberta pelo material plástico externo, que é o poliuretano termoplástico. Então, são 3 exemplos aí de itens do nosso dia a dia e uma aplicação industrial, onde a gente usa a alma metálica, que vai ser responsável por estruturar o material, sendo que o material principal que vai exercer a função realmente aí nesse caso é o material plástico, tá certo? Bom, vamos para a segunda situação. A segunda situação é onde a gente tem uma peça que não é de plástico, é uma peça metálica ou de algum outro material rígido, algum material de alta resistência, aonde o material que vai exercer a função é esse material, esse metal, essa cerâmica, enfim, esse material mais rígido, tá? E em algumas regiões, ou até mesmo na sua totalidade, mas aqui um pouco diferente da alma metálica, vai ser recoberto por material plástico, sendo que quem exerce a função é o material metálico. Tá? Diferente da alma metálica, onde o material que exerce a principal função é o material externo, o material plástico de recobrimento, nesse caso aqui, quem exerce a função é o material metálico. Mesmo que ele esteja totalmente envolto por material plástico, quem exerce a função é ele, tá? O metal. Então eu quero trazer um exemplo aqui, ó, essas duas pecinhas aqui, por exemplo, são peças automotivas que vão no cinto de segurança. Uma que a gente chama de pillar loop é aquela peça que vai na coluna do carro, aonde o cinto de segurança sobe do assoalho do carro, passa pela coluna e faz aquela curva para você poder encaixar ali no prendedor do cinto, que inclusive é a outra pecinha, a pecinha de baixo aí, que é aquela ponta que você prende no prendedor ali para fixar o cinto no lugar. Então você nota que a função dessas peças é a segurança, né? Elas que vão segurar o impacto
no caso de uma necessidade, de uma colisão, né? O que vai resistir ao impacto, que vai segurar o cinto no lugar, não é a peça plástica, é essa peça metálica. Tá? Esse pilar loop, por exemplo, ele é totalmente metálico e totalmente envolvido por uma capa plástica. Tá? Agora, nesse caso aqui, de novo, diferente de uma alma metálica, quem exerce a função é o metal. O plástico ele está aí simplesmente por alguns motivos. No caso do pilar loop, ele está lá para, primeiro, configurar uma harmonia estética para essa peça. Então ele vai dar a cor, ele vai dar a geometria que é harmoniosa com o interior daquele veículo no qual ele está sendo montado. Tá? Então o plástico está lá por uma questão, primeiro, estética. No caso da ponteira de fixação, ele está ali por uma questão de conforto também, na hora de manusear, para você não ter que manusear diretamente uma peça metálica, né? É uma questão de mais conforto tátil para quem está operando, mas tem algumas funções muito importantes do ponto de vista funcional também, que são de proteger o próprio cinto de segurança da peça metálica, reduzindo o atrito do cinto com o metal, que pode ter, inclusive, algumas rebarbas aí mais cortantes e pode, eventualmente, até rasgar o cinto durante a sua operação. Então, embora tenha alguma função ali, material plástico, a principal função, que é a de resistir aos impactos, resistir mecanicamente ao uso dessa peça, é responsabilidade da peça metálica. Então, nesse caso aqui, o plástico está com funções adicionais, certo? Então, a gente chama esse tipo de aplicação não mais de uma alma metálica, mas de uma peça metálica com um recobrimento de materiais plásticos em algumas regiões específicas ou até mesmo na sua totalidade, tá certo? Um outro exemplo de uma peça metálica que é recoberta em algumas regiões, sendo que a principal função é da peça metálica, é essa aqui, ó, uma tubulação industrial, uma tubulação metálica, tá? Sendo que o interior dessa tubulação é recoberto com um material plástico, no caso aqui um PTFE, né, um politetrafluoretileno, para conferir resistência à corrosão. Então, a função dessa peça é exercida pelo metal. A condução do fluido que vai passar aí dentro, a resistência térmica, a resistência mecânica, a pressão, enfim, tudo é exercido pelo metal. O material plástico está aí para uma função apenas, para uma função complementar apenas, que é proteger esse metal da corrosão. Provavelmente o fluido que vai passar aí dentro, ele tem algum tipo de característica que pode atacar quimicamente esse metal. Então, para proteger o metal, a gente faz esse recobrimento interno de material plástico, tá certo? Então, de novo, é uma peça metálica ou uma peça de qualquer outro material que seja, com um revestimento, um recobrimento de material plástico para funções específicas naquela região onde ele está sendo aplicado. Tá certo? Então, duas diferenças aí. De novo, a alma metálica, a principal função é do material externo, material plástico externo, sendo que a alma está lá para conferir rigidez. Certo? Ela tem uma função limitada para conferir rigidez, estrutura mecânica. E, no segundo caso, a gente tem uma peça metálica, uma peça de material mais rígido, ela vai exercer a função de suportar todos os esforços da aplicação, e o plástico ele é utilizado como recobrimento, como revestimento, ou na peça toda, ou em algumas regiões, com funções complementares, estéticas, de conforto e de proteção adicional a todo esse conjunto. Legal? Bom, a terceira situação você já deve ter adivinhado, são os famosos insertos metálicos que estão aqui do lado. A gente já tem vários vídeos falando de insertos metálicos aqui no canal, como os insertos fornecidos pela Espirol do Brasil. E os insertos metálicos, eles estão num contexto onde, de novo, a função principal é da peça plástica, tá? Mas aqui os insertos não são necessariamente usados para conferir estrutura mecânica como um todo para a peça, mas em algumas regiões específicas, principalmente onde a gente vai precisar de uma montagem com parafusos, limitar a compressão desse parafuso, proteger de um movimento relativo da peça com um eixo, por exemplo, esses insertos metálicos vão ser utilizados naquela região para conferir propriedades específicas, certo? Então existem essas diferenças, onde a gente tem a função exercida principalmente por um material, e o material vai conferir estrutura mecânica, onde a gente vai ter a função principal exercida pela peça metálica ou pela peça mais rígida, e o plástico com uma função
adicional, e a gente vai ter a peça plástica também exercendo a função e o metal em regiões específicas conferindo propriedades específicas para aquela região. Tá certo? Então essas são as três situações. Agora, por que é importante a gente conhecer isso daí? É importante a gente conhecer para exatamente nos permitir projetar as peças plásticas em termos de geometria de forma mais eficiente. Eu vou conseguir colocar um material aonde realmente vai ser necessário, em termos de geometria, em termos de espessuramento, em termos de nervuramento. Vou ajustar todas as questões de geometria, inclusive estética, para a peça plástica, sabendo aonde ela vai atuar e onde eventualmente eu vou precisar de uma alma metálica, onde eu vou precisar de um inserto metálico, onde eu vou precisar de um recobrimento de peça plástica, tá? Então, entender a função da peça, entender qual é essa situação, me permite otimizar a geometria do meu componente e me permite também fazer uma seleção de materiais mais adequada. Porque eu posso, por exemplo, no caso de uma peça metálica que vai exercer uma função de resistência, aí eu preciso só de, em alguma região, um recobrimento de peça plástica para uma proteção contra corrosão, por exemplo, eu consigo utilizar o melhor material metálico para exercer toda a função que eu preciso, sem ter que me preocupar com a resistência à corrosão. E aí, onde eu preciso de resistência à corrosão, eu resolvo com o material plástico. Sendo que aquele material plástico não vai exercer nenhuma função mecânica, e sim vai ser exercida pelo material metálico. Então, com isso, eu consigo fazer uma seleção de materiais aliado a uma geometria de peça de forma muito mais eficiente, economizando em material, usando somente realmente o material que é necessário, utilizando muitas vezes materiais mais baratos, uma combinação de materiais que vai, no fim das contas, me reduzir o custo como um todo daquele componente, otimizando a vida útil desse componente e permitindo extrair ao máximo de funções complementares de materiais diferentes que podem se somar e fazer uma peça que um único material talvez não fosse tão eficiente para entregar. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual a gente tem essas diferentes situações e por isso é importante a gente conhecer essas diferentes situações e como elas se apresentam para que a gente possa fazer a melhor seleção de materiais, para que a gente possa fazer melhor geometria, melhor design de peça, fazendo um componente mais eficiente, mais barato e que o nosso processo de fabricação também seja o mais otimizado possível. Eu quero ouvir agora a sua opinião. O que você achou desse conteúdo? Como ele te ajudou a resolver algum problema, a desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando? Então me deixa um comentário aqui embaixo, me manda uma mensagem dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para preparar vídeos como esse que te ajudem no seu trabalho. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.